a explicação aí do exercício de semana passada. Aparentemente muita gente teve dúvida, né, nesse exercício, que era para calcular, eu pedi para determinar os diagramas, né, força e deslocamento. Então eu fiz uma explicação aqui para eles e vou passar para vocês antes de começar o assunto da aula de hoje, que é a tensão por torção, tá? Bom, vamos lá. O que nós temos aí? Uma carga pendurada a uma corrente que está sendo depositada sobre o nosso elemento que é para calcular, que é um pilar, vamos dizer assim, que tem um núcleo de aço, né? E na parte externa ele tem um cilindro de alumínio. As propriedades do aço e do alumínio foram dadas no enunciado do exercício. Né? O módulo de elasticidade do aço é 200 gigapascais e a tensão de escoamento do aço é de 250 MPa. E para o alumínio, o módulo de elasticidade é 73,1 gigapascais e a tensão de escoamento do alumínio é um pouco maior, é 414 MPa. E a gente tinha essa condição, né? Uma carga sendo depositada sobre o topo, né, desse pilar, e a carga tinha um valor de 1.500 kN. Então a ideia era a gente calcular, determinar o diagrama força e deformação, e assim a gente poderia determinar qual era a carga que cada um dos materiais está resistindo, né, e tudo mais. Se a gente for voltar nas primeiras aulas, né, nas aulas anteriores, a gente teria uma condição, uma forma de resolver isso aí, que seria encontrando uma equação de compatibilidade de deformações. Né? Então a gente sabe que tem uma equação que permite encontrar uma relação entre as forças, que seria o somatório de forças em Y. Até coloquei aqui, ó. A gente poderia aplicar o somatório de forças em Y e descobriria que a força que o aço está resistindo mais a força que o alumínio está resistindo vai ser igual à força contrária, que é de 1.500 kN. Né? A Jéssica, pronto. Então a gente poderia encontrar essa primeira equação. Mas esse é um problema hiperestático, né, por si só. E a gente não teria como, só com essa equação, resolver o problema. Então, se a gente fosse seguir o que a gente viu nas últimas aulas, nós resolveríamos isso encontrando uma equação de compatibilidade de deformações. Né? Veja que a gente tem aí a compatibilidade de deformações sendo dada por a deformação no aço e no alumínio tem que ser iguais. Então a gente poderia aplicar as equações que calculam deformação para o aço e para o alumínio e igualar. E a gente já conseguiria resolver esse problema. Eu nem coloquei como resolver dessa forma porque ela daria errado. Se alguém fez dessa forma, ela daria errado. Por quê? Porque a gente consideraria nesse caso que ambos os materiais, né, o princípio básico para resolver dessa maneira seria considerar que ambos os materiais não ultrapassaram o limite de escoamento. Né? E para esse problema em específico, o aço, que tem uma tensão de escoamento menor, né, de 250 MPa, tem a tensão de escoamento ultrapassada. Então, essa forma não seria possível de resolver. Por isso que é importante a gente determinar os diagramas, força e deslocamento, e através deles tentar encontrar quais são as forças que estão ocorrendo. Deixa eu autorizar a entrada do Luiz. Pronto. Então, dessa forma eu vou passar para vocês aqui como que a gente vai resolver esse problema dessa maneira um pouco mais complexa, vamos dizer assim, mas nem tanto. Só deixa eu atualizar aqui minha tela. Beleza, vamos lá. Então, para esse problema eu já expliquei mais ou menos as condições gerais, vamos lá para o que nós temos. Fiz um cálculo aqui inicial da área de aço e da área de alumínio. Né? Então, cálculo do círculo, né? A área do círculo, coisa mais simples do mundo. Então, a área do aço é o núcleo central π vezes r quadrado, então π vezes 0,025 ao quadrado. Veja que eu coloquei isso aqui em metros, né, para calcular essa área em metro quadrado. Inclusive não coloquei a unidade aqui, mas essa área está em metro quadrado. Tá? Então eu calculei a área de aço como 1,96 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. E calculei também a área de alumínio. Vejam que o alumínio é o círculo maior menos o círculo menor. Então, π vezes o raio maior, 0,05 quadrado, menos o raio menor, 0,025 quadrado.
Então a gente encontra aí a área de alumínio como 5,89 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Tem um probleminha aqui que eu não coloquei a unidade, mas é em metro quadrado. Nós já sabemos disso até pela unidade aqui do raio, tá? E encontrei uma equação importante para nós, que é o somatório de forças em Y. Vejam que se a gente fizesse um diagrama de corpo livre aqui, a gente teria a força de 1.500 para baixo e a força do núcleo de aço e mais duas metades das forças de alumínio equilibrando. Vejam que isso daria para nós que a força de alumínio somada à força de aço tem que ser igual aos 1.500 kN. Então, se a gente somasse, fizesse um somatório das forças em Y, seria isso que seria encontrado, né? E como isso aqui é um assunto já batido para nós, eu só coloquei aqui força no alumínio mais a força no aço deve ser igual a 1.500 kN para equilibrar essa situação, beleza? Agora a ideia é como que nós vamos traçar esse diagrama, como que a gente vai resolver esse problema. Vamos traçar os diagramas isolados para cada um dos materiais, né? Vamos traçar primeiramente para o aço e depois traçar para o alumínio, né? E a partir desses diagramas isolados, a gente vai conseguir ter uma noção melhor do problema. Vejam que eu fiz o primeiro aqui para o aço e propositalmente eu fiz para o aço, por quê? Porque o aço tem uma tensão de escoamento menor e uma área menor. Então eu sei que ele vai ter capacidade menor de resistir, tá? Então eu já fiz ele primeiro aqui. Então eu calculei para determinar esse diagrama força-deformação. Vejam que eu estou falando força-deformação, mas não deformação específica, tá, pessoal? A gente poderia traçar um gráfico tensão-deformação específica, mas nosso objetivo é um gráfico força-deformação, não deformação específica, mas deformação. Então, o que eu fiz? Eu calculei primeiramente a força que vai levar ao escoamento desse aço. E qual que é a força que vai levar ao escoamento do aço? Lembre-se da lei de Hooke, que estabelece que tensão é igual a força sobre área. Nós conhecemos a tensão de escoamento do aço, conhecemos a área de aço, só isolar a força. Então, a força que leva ao escoamento desse aço vai ser dada pela tensão de escoamento do aço, que multiplica a área de aço. Ok? Encontrei, fazendo essa multiplicação aí, 250 vezes 10 a sexta, tensão de escoamento do aço, vezes 1,96 vezes 10 a menos 3 metros quadrados, que é a área de aço. Encontro aí que a força que leva ao escoamento desse aço é uma força de 490 kN. Então, para essa área de aço ali, para a tensão de escoamento de 250 MPa, se eu aplicar uma força pontual que vai ser uniformemente distribuída na área de 490 kN, eu vou chegar à tensão de 250 MPa. Lembra-se que o material elastoplástico tem o diagrama bem definido com duas retas, né? A primeira reta é definida pelo módulo de elasticidade e depois ele é totalmente plástico, né? Então ele tem um comportamento elástico e depois um comportamento totalmente plástico, tá? Então eu encontrei a força que vai levar ao escoamento, então 490 kN. E vou encontrar a respectiva deformação que também vai levar a esse escoamento. Conhecendo a força, nós conseguimos aplicar a equação para cálculo de deslocamentos ou deformações, como vocês quiserem chamar. E dessa maneira a gente consegue aqui obter o deslocamento que levaria que com a força de 490 kN levaria o material a começar o escoamento. Então, esse deslocamento é delta é igual a PL sobre a E, né? Força vezes o comprimento dividido pela área vezes o módulo de elasticidade. Então, o que nós fizemos? Fizemos aqui. A única coisa que eu vou fazer é colocar no lugar da carga P aqui a força que leva ao escoamento. Então, coloquei a força aqui. O L é uma incógnita, não foi dado, mas eu vou trabalhar com ele ao longo do exercício, deixar tudo em função dele, tá? E a área de aço, nós conhecemos, 1,96 vezes 10 a menos 3, e o módulo de elasticidade do aço de 200 gigapascais, né? Então, substituindo tudo isso aqui, eu encontro que a deformação que leva ao escoamento do aço é 0,00125 L. Então, eu já tenho agora traçado aqui o meu diagrama força-deformação do meu aço, porque eu já tenho os pontos que eu preciso, né? Começa com 0, 0. Quando chega na força de 490 kN, eu sei que eu tenho uma deformação de 0,00125 L, tá? E para esse ponto é o início do escoamento. Começa o comportamento plástico do material. Então aqui
ele já começa a ter esse comportamento plástico. Aqui eu coloquei um ponto lá na frente, com 1% de deformação, 0,01, e ele continua com a mesma força resistente, 490 kN. Tá? Então, determinei o primeiro diagrama, que é o diagrama força, deformação para o aço. Vamos lá. Continuando, a gente determina agora o diagrama força e deformação para o alumínio, né, ao invés do aço. Vamos lá. Mesma ideia. Né? Pela lei de Hooke, nós calculamos a força que vai levar aquele material que tem uma tensão de escoamento de 414 MPa, com aquela área de aço de alumínio que deu 5,89 vezes 10 a menos 3 metros quadrados, consigo encontrar através da lei de Hooke a força que vai levar esse material ao escoamento. Então eu já sei qual que é o ponto que a força máxima que ele suporta é em regime elástico. A partir daquele ponto ele começa a ter o regime plástico. Lembre-se que o enunciado do exercício definiu para nós que o comportamento desse material é elastoplástico. E nós já sabemos o que é elastoplástico. Então, pela lei de Hooke, da mesma maneira que eu fiz para o aço, eu encontro aqui a força que leva ao escoamento do alumínio. Observem que a tensão é de 400, a tensão de escoamento para esse material é de 414 MPa e que a área de alumínio é de 5,89 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Multiplicando um pelo outro, eu obtenho aqui a força de escoamento desse alumínio, que deu 2.438,46 kN. Ok? Então, para essa força de escoamento aqui, leva ao início do escoamento. Então, essa força é que determina o fim do regime elástico. A partir daqui, ele tem comportamento plástico. Eu consigo encontrar qual que é a deformação que essa força causa no alumínio? Consigo, tranquilamente. Né? Como que a gente faz isso? Aplicando aquela equação que nós vimos lá. Em regime elástico, é possível determinar as deformações que ocorrem em um material. Delta é igual a PL sobre AE. Então, aplicando isso, eu encontro a respectiva deformação desse material para o escoamento, ou seja, para a força que nós encontramos que leva ao escoamento. Vejam, o delta de escoamento do alumínio vai ser a força de escoamento do alumínio, L, que a gente já sabe que nós vamos deixar ele aí no exercício, dividido pela área de alumínio, dividido pelo módulo de elasticidade do alumínio. O módulo de elasticidade é 73,1 vezes 10 a nona, 73,1 gigapascais. A área de alumínio é um pouco maior, 5,89 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. E qual é a força que leva ao escoamento? 2.438,46. Então aqui, fazendo essa relação, nós encontramos aqui o ΔE do alumínio, a deformação do alumínio, que aqui está com o valor errado, é 0,00566, tá? Eu vou até trocar rapidinho, para vocês não ficarem com dúvida. Ok, agora sim. A deformação que leva ao escoamento do alumínio, baseado nessa força que levou ao escoamento do alumínio, é de 0,00566 vezes o comprimento. Então, com uma força, uma deformação de 0,566% do comprimento inicial, nós teríamos aí o início do escoamento desse material, que é o alumínio. Tá? Então eu já consigo determinar o mesmo diagrama, força de deslocamento, porque eu já tenho os dois patamares, elástico e plástico. Né? O patamar elástico, nós sabemos que vai começar em 0, força 0, deformação 0, e vai terminar aqui, ó, quando eu subir a minha força 2.438,46 kN, e para essa força nós calculamos que a deformação é de 0,00566. Então aqui encontrei o ponto de deformação. Então o meu regime elástico vai daqui até aqui. Né? E a partir daqui o regime é plástico. Então ele se deforma indefinidamente. Coloquei um ponto qualquer aqui com 1% de deformação. Tá? Mas observem que para o comportamento elastoplástico considerado nesse exercício, são só esses dois. Ele vai se deformar indefinidamente, vai continuar com a força de 2.438,46 e vai seguir nesse patamar aqui de comportamento plástico. Tá? Ok, finalizamos, determinamos esse diagrama. Agora, o que é importante a gente entender? Vamos voltar aqui para o aço. O aço, ele conseguiu resistir a uma força de 490 kN. Né? Então, 490 kN é a contribuição que ele vai dar máxima. A partir daí ele não tem mais capacidade de resistir. Acabou
o patamar elástico dele? Ele está no patamar plástico. Então, a partir daqui, ele não tem mais condição, integridade para resistir, né? Então, a partir daí, ele só continua colaborando com os 490 que ele já tinha. Mas ele não tem mais capacidade de aumentar essa carga que ele resiste. Então, ele termina em 490. E nós sabemos que quando ele está com 490 kN de carga aplicada sobre ele, ele tem uma deformação de 0,125%, ou 0,00125 L. Observem que o alumínio ele tem uma capacidade muito maior, né? Ele tem uma área maior, então por isso já influencia, ele tem uma tensão de escoamento também maior. Então ele consegue chegar a uma força de 2.438,46 kN. Então, só observando aqui uma curiosidade, é que se esse núcleo, se esse pilar ali fosse feito só de alumínio, com essa mesma área, ele já resistiria aos 1.500 kN, né? Eu nem precisaria do aço. Mas nós estamos fazendo um exercício aqui que tem a composição dos dois materiais que nós precisamos calcular. Então vejam, o aço colabora até 490 kN. Para esses 490 kN, ele está numa deformação de 0,00125 L. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso encontrar, os dois materiais vão se deformar em conjunto. Conseguem visualizar isso? Né? Quando eu aplicar essa carga, os dois materiais vão se deformar junto, né? Então, a deformação de 0,00125 com 490 kN para o aço vai ser a mesma deformação que vai acontecer para o alumínio, né? Então, quando chegar em 0,00125, o aço chegou no limite dele. E o alumínio tem folga para trabalhar ainda. E o alumínio vai estar resistindo e ele vai ter colaborado até essa parcela junto com o aço. Quanto que o alumínio vai colaborar? É só a gente fazer uma semelhança de triângulos aqui. Né? Por semelhança de triângulo nesse problema aqui, nós resolvemos. Vejam, o cálculo da força no alumínio, quando começa o escoamento do aço, que nós sabemos que é para 0,00125 L, pode ser obtido por semelhança de triângulo. Como que a gente faz isso? Olha aí. A força no alumínio, que seria esse ponto aqui, tá? Está para a deformação de 0,00125, que estaria aqui, assim como a força máxima, vamos dizer assim, final do triângulo, de 2.468,46, está para a deformação máxima de 0,00566. Então, por semelhança de triângulos, nós conseguimos obter a força que o alumínio tem sobre ele quando a deformação é de 0,00125, que caracteriza o início do escoamento do aço. Ok? Então, fazendo isso, nós encontramos que o alumínio, nesse patamar de 0,00125, colabora com 538,53. Então, vou fazer uma soma rapidinho aqui, ó. 538,53 mais os 490. Vou colocar aqui para vocês a calculadora, para vocês virem junto. A calculadora. Apareceu aí já, estão vendo? Ó. Os 490 do aço mais os 538,53 do alumínio me dão uma força de 1028,53. Então, nesse patamar, onde inicia o escoamento do aço, os dois materiais estão resistindo a um total de 1028,53 kN. Mas lembrem-se que quando nós estamos, aplica-se sobre o pilar a carga total é de 1.500. Então, esses 1028,53 não tem capacidade para absorver todos os 1.500. O aço já não vai colaborar mais ali para frente, só o alumínio. Entendem? Então, a partir de agora, só o alumínio vai resistir esses 471,5 kN que faltam para suportar a carga aplicada sobre o pilar. Então, como que nós vamos encontrar isso? A gente precisa fazer uma composição dos dois gráficos, né? Trabalhar os dois gráficos em conjunto para entender, que é o que eu fiz aqui no final. Então, aqui eu fiz a composição dos diagramas força e deformação tanto para o aço quanto para o alumínio. Ok? Então, o que nós vamos encontrar? Observe. Até esse ponto, na deformação de 0,00125 L,
tanto o aço quanto o alumínio colaboram na resistência. Então ele se deforma em conjunto, né? E aqui, qual é a força que eles estão resistindo? 1028,53. Como que eu obtive essa força? Só somar aqui, ó, do jeito que eu coloquei aqui, ó. Na deformação que leva ao escoamento do aço, os materiais resistem à força somada de 1028,53. Mesma coisa que eu fiz a conta aqui na calculadora agora há pouco, ok? A partir desse ponto, o aço já não tem mais capacidade de absorver. Por isso que o diagrama vai perder a inclinação aqui, porque agora quem vai resistir é só o alumínio, com base no seu módulo de elasticidade. Os dois materiais não trabalham mais em conjunto. Até ali o aço colaborou. A partir dali o aço não tem mais capacidade. Ele perdeu a integridade inicial dele. Estão começando a haver deformações plásticas, né? A estrutura atômica foi deformada. Ele não tem mais a capacidade. Acabou o regime elástico do aço. Então, a partir desse ponto aqui, que nós calculamos lá no primeiro gráfico, ele não colabora mais. Só o alumínio vai resistir daqui a partir de agora. Tá bom? Então, a partir do ponto que tem-se deformação de 0,0125 L, o aço não tem mais capacidade de absorver as cargas. Chegou ao escoamento. Lembre-se lá do começo da disciplina. Escoamento, patamar de escoamento, perde a integridade vamos dizer assim, da composição atômica, né? da forma como os átomos estão distribuídos, começa a haver deformação plástica, aquelas que não tem mais volta, de maneira que o material já não tem mais capacidade de resistir. Eu posso até descarregar, mas da onde eu descarregar ele vai ter deformação residual. Então, por isso que a partir desse ponto aqui, o gráfico perde aquela característica de ter esse módulo de elasticidade maior aqui, vamos dizer assim. Ele começa a se deformar mais, porque ele está agora só baseado no módulo de elasticidade do alumínio. Ele perdeu aquela capacidade do aço, né? Vejam que é isso que ocorre. E aí, se a gente continuasse, esquece esse ponto aqui por hora, tá? A gente continuasse, ele resistiria até lá no final, até uma força total de 2.928,46. Por que 2.928,46? Porque o alumínio resiste só ele a 2.438,46. Mais os 490 que o aço tem de capacidade para resistir, ele resiste a um total de 2.928,46. E qual deformação que ocorreria isso? A deformação total do alumínio. A máxima que o alumínio vai chegar, que seria 0,0566 L, que é o que a gente encontrou lá atrás. Observe que aqui embaixo eu coloquei que a deformação está multiplicada por L, né? Porque nós encontramos tudo em função do comprimento que nós não conhecemos, né? Imagine que esse comprimento era 1. Se for 1, tudo que nós estamos encontrando aqui está com o valor certo. Tá? Então, beleza. Só que observem, a força que está atuando sobre o pilar é de 1.500 kN. Então, os dois materiais têm capacidade de resistir quase que ao dobro daquela força. Então, o ponto, a deformação que levaria a capacidade resistente de 1.500 kN está entre aqui e aqui, que é esse ponto intermediário que eu já calculei. E coloquei aqui para vocês como calcular, né? Então, a gente precisa fazer uma interpolação ali dentro para encontrar esse ponto, né? Então, eu fiz aqui uma interpolação, ó. Dessa maneira, o alumínio resiste sozinho ao restante do carregamento. E a deformação final, que vai resistir àqueles 1.500 kN de carga aplicada sobre o pilar, pode ser encontrada por interpolação. Então, eu fiz a interpolação aqui, ó, 1.500 menos 1028,53, que é esse ponto, que multiplica a deformação de 0,0566 menos 0,0125 dividido por 2.928,46 menos 1028,53. Então, esse fator mais a deformação que existir até esse ponto, nós encontramos que a deformação que vai levar a capacidade resistente de 1.500 kN do aço alumínio somado de 0,023443 que é o que está encontrado aqui. Entendem? Então, o que vocês precisam compreender? Os materiais têm módulos de elasticidade diferentes e tensões de escoamento diferentes. De maneira que eles vão resistir colaborando com a sua capacidade. E só através da composição dos dois materiais que nós conseguimos entender isso aí. Tá? Observem que se nós fizéssemos simplesmente como que eu posso dizer? Se a gente fizesse simplesmente a compatibilização de deformações,
eu fiz isso, né? Eu ia até mostrar, mas acabou que eu não consegui tirar foto do que eu fiz e não deu tempo e não deu tempo de mostrar. Se nós fizéssemos a conta só baseada na deformação, na compatibilidade de deformações, nós iríamos encontrar que a força no aço seria de 715 kN e que a força no alumínio seria de 785 kN. Mas vejam, como que eu teria uma força de 715 kN no aço se ele só resiste a 490 antes de chegar ao escoamento? Então isso seria inviável. Por isso que nós precisamos compatibilizar através da composição dos dois gráficos para obter de fato o comportamento dos dois materiais em conjunto. Porque a partir de 490 kN o aço não tem mais capacidade de colaborar. A partir dali é só o alumínio. Então chegou aqui, o aço está colaborando com 490, o alumínio com 538,53. Chegou aqui, o aço para de colaborar e só o alumínio vai resistir. Então ele vai resistir até chegar aos 1500 aqui para uma deformação de 0,023443,0. Tá? Essa é a deformação final. Então se nós tivéssemos aí esse pilar com o comprimento inicial, vou fazer aqui com a calculadora para vocês verem, supondo que esse pilar tenha 1 metro, ou seja, 1000 milímetros, vou apagar tudo aqui, 1000 milímetros, qual seria a deformação dos dois materiais em conjunto para resistir aos 1500 kN? 0,00234443. Então esses dois materiais em conjunto eles deformariam 2,34 milímetros até chegar a resistir esse total de 1500 kN. Observem que o alumínio teria capacidade de colaborar muito mais. Eu calculei aqui qual é a força final no alumínio. Se a força total era de 1500, qual que é a força final no alumínio? 1500 menos os 490, que é o máximo que o aço colabora, que dá 1010 kN. O alumínio, por si só, tem capacidade de resistir a 2.438,46 kN. Então o alumínio está bem folgado, ele conseguiria fazer que os materiais chegassem aqui a uma resistência de 2.928 kN. Então a gente precisa traçar esses dois gráficos em conjunto para conseguir resolver esse problema. Esse exercício era um pouco mais complexo. Concordo que era um pouco mais complexo, mas eu tinha mostrado